Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, abrindo essa terceira live do primeiro dia da Semana do Divórcio com Respeito. E essa live vai ser muito legal porque ela vai trazer justamente o depoimento de uma pessoa que viveu um divórcio, a nossa querida Maria Pia Bastos Tigre, que já vai entrar daqui a pouquinho e eu vou apresentar ela para vocês. E eu vou fazer essa live também com outra coordenadora e parceira aqui desse movimento, juntamente com a Val Dalmolin, a Marília Teles e a Rose Meirelles, que é a Olivia Force. E já também espero que ela esteja entrando. Aí tô vendo já um pessoal aqui e muito bom estar com vocês. Olivia e Maria Pia, se vocês puderem aqui, peçam para entrar na live aqui que eu ingresso vocês. Já recebi aqui a Maria Pia, mas eu não estou entendendo que ela não conseguiu. Ah, agora ela vai entrar. Boa noite. Oi, Rê. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô, agora tô. Olivia, para entrar também aí para eu vou te inserir na live. Vou começar a apresentação junto com a Olivia aqui, da nossa convidada. Eu ia falar. Tá tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Mas justamente era o que eu não queria falar, porque hoje a Maria Pia aqui está com toda a vontade, compartilhando o divórcio dela, trazendo aqui os desafios e as contribuições. Eu já queria te agradecer muito, Maria Pia é minha amiga, minha parceira e uma pessoa que eu admiro demais, com essa generosidade peculiar. Então, E eu que agradeço o convite. estou só esperando a Olivia entrar, ela falou que me incluir. Vamos ver se ela Não, para você incluir ela. Que bom que você... Eu digo que eu sempre fico tensa com a tecnologia. Olivia, ainda não consegui te incluir. É que demora também um pouquinho. Pede de novo. Daqui a pouco ela aparece. Eu não recebi não, Olivia. Não recebi o seu pedido. Maria Pia, eu recebi facinho. Mas o seu ainda não apareceu. A gente já está aqui dando boa noite a todos. Boa noite, Val. Estou vendo aqui o pessoal. Voltei, mas não apareceu. Diana, Marisa, Ariane. Muito bom aqui. Pedro. A Diana aí respondendo a gente. Olivia. O livro da Diana foi lido nesse período aí de divórcio. Olha que legal. Livraço. Está aqui, inclusive, no Brasil, fazendo o lançamento do livro dela, o Manual do Bom Divórcio, que ela, nessa edição, está lançando juntamente com o segundo livro, num livro só, que é o Manual do Pós-Divórcio. E eu digo que eu não consigo receber nunca, ter um livro da Diana na minha mão, porque toda vez que eu tenho na minha mão, eu dou para alguém. Então, é difícil, mas eu estarei lá. Eu não estou conseguindo tudo para participar. Para ela. O que foi? Vai em solicitação feita ela. Já fui agora. Consegui. Ela está entrando aí. Cheguei, boa noite. Que bom. Boa noite.
Bom estar aqui. Oi, Maria Pia, que prazer te ver. É, Obrigada aí por aceitar o convite. Vamos lá, sem maiores delongas. Comanda aí, Rê. Bom, queria que a Maria Pia começasse aqui contando um pouquinho, né, dos anos de casamento, há quanto tempo ela se divorciou, filhos, que idade os filhos tinham, que idade os filhos têm, e aí contar um pouquinho já da história dela pra gente. que bom. Boa noite, boa noite, Olivia. Contando a história, eu morei 10 anos, fui casada há 30 anos, tive 2 meninos, tenho Só, 2 filhos. só um pouquinho, só um pouquinho. Tá todo mundo ouvindo bem a Maria Pia? Eu estou ouvindo com um pouco de eco. Se o Eu pessoal puder também. colocar aqui nos comentários para a gente não perder nada do que você está falando. O som está um pouco de retorno. Sabe uma coisa que eu acho bom, Rê? Você consegue mutar o seu microfone? Quando o outro estiver falando, a gente muta para não dar interferência. Som Consigo, ruim, olha só. eu Tá até com eco, botei. tá com eco. Então vamos fazer o seguinte, vamos mutar enquanto quando uma estiver falando, as outras mutam, porque aí eu acho que a gente garante uma qualidade melhor do som, tá bom? Então, vai lá, começa de novo, por favor, que eu acho que não deu para ouvir. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui e pelo convite. Eu tenho um maior carinho e respeito, né, para usar a nossa palavra por esse movimento, né, que é muito importante, muito bonito e muito necessário. Eu namorei 10 anos, o meu ex-marido, depois a gente ficou casado quase 14 anos, tivemos 2 filhos, tenho 2 filhos com ele. E, e a gente sempre, sim, casado, e no melhor momento do casamento, a gente sempre conversava que se um dia a gente se separasse, a gente queria fazer de uma maneira bem cordial, bem respeitosa, porque tanto eu quanto ele, a gente tinha experiências próximas de relacionamentos que foram desfeitos de uma maneira muito feia, muito belicosa, muito desgastante, muito traumática para as famílias. Então, a gente sempre conversava que se um dia acontecesse com a gente, que a gente ia tentar fazer de tudo para manter esse respeito e a harmonia da família, enfim. E assim, enfim, aconteceu em 2021, a gente resolveu se separar. E aí foi sempre traumático, né? Sempre, nunca é fácil. Mas eu fui conversar com um advogado, eu sou advogada, vocês sabem, mas é uma coisa que eu aconselho é que o advogado nunca seja o seu próprio advogado, principalmente numa causa tão sensível quanto o divórcio. Então, eu contratei um advogado do meu escritório e eu elegi uma amiga, que é a Renata, para ser a minha amiga que é confidente, que iria acompanhar todos os desdobramentos, até para não sobrecarregar o advogado contratado, porque eu acho também muito desgastante você fazer atualizações diárias para o seu advogado. Então, a Renata acabou sendo uma espécie de conselheira e foi muito interessante isso, porque é muito cansativo você atualizar todos os seus amigos dos desdobramentos do seu divórcio, da sua separação. Então, você manter num grupo pequeno foi interessante. E assim foi feito. A gente está 3 anos divorciado. E eu acho que a gente conseguiu, nem sempre foi fácil, mas a gente conseguiu manter um divórcio respeitoso, muito porque era um desejo de nós dois, que isso acontecesse, né? Que fosse dessa maneira. Então, sempre que a gente foi conduzindo as conversas e todas as negociações e discussões e etapas do divórcio, mas eu acho que sempre cada um, mesmo quando estava estressado um com o outro, a gente sempre fazia essa reflexão de que era a nossa prioridade a paz, o respeito, o diálogo, e a gente, então, sempre colocava isso como prioridade, ainda que a gente tivesse que abrir mão de alguma coisa, de renunciar a alguma coisa. Então, esse é mais ou menos o resumo da história. E ele também
amigos com o advogado, então? Você teve um advogado que você contratou do seu escritório, uma pessoa, né, uma amiga também ligada ao direito para ser uma interlocutora próxima, né, para você elaborar isso, e ele teve um outro advogado também, ou não? Também, esse é um outro aspecto, Lívia, muito interessante, que a gente conversou, no início a gente pensou em ter um advogado só, mas a gente sempre acha, assim, eu sempre fico com a sensação de que alguém ia se sentir privilegiado, né? Que alguém poderia depois questionar, dizendo, era seu amigo, era do seu escritório, você que pagou, você que escolheu. Então, a gente não É queria. mulher, é homem, tananã. Sempre pode ter alguma coisa para alguém se sentir desatendido quando é um assessoramento conjunto, é muito delicado mesmo. Pois é, então a gente achou que era mais prudente que cada um tivesse o seu e que pudesse colocar as suas questões de forma individualizada e totalmente isenta uma do outro. E assim foi feito. O meu advogado foi excelente, sou muito grata a ele, porque ele conseguiu também manter, né? Assim, eu acho muito importante que o advogado que você escolha esteja alinhado com a sua posição, com a sua intenção. Claro que se você tiver um advogado que é belicoso, que é agressivo, que não vai atrás do consenso, ele não vai conseguir te conduzir nesse caminho, né? Então é muito importante que o advogado que você escolha esteja alinhado com aquilo com o tom que você quer dar para o seu divórcio. E assim eu fiz. Maria Pia, você chamou a atenção aqui de uns pontos que eu acho muito importante a gente trazer aqui para esse público, para pessoas que estejam passando por um divórcio. Primeiro, é essa intenção e esse objetivo de, né, construir um consenso, de manter o respeito, que muitas vezes, né, e eu vou fazer essa pergunta aí dos principais desafios, naqueles momentos de crise, naqueles momentos que a gente acha que a gente não vai conseguir, ou que a gente está com muita raiva, sentimentos normais, né, daquele momento, né, frustrações, a gente volta para aquele objetivo, lembrando que, né, vocês têm um objetivo maior, você tem um objetivo maior, no caso, vocês têm, mas às vezes basta um ter esse objetivo em mente, basta um pensar, eu não vou esquecer qual era o meu objetivo. E principalmente, né, quando se tem filhos. Muitas vezes no meu escritório eu recebo as pessoas e as pessoas costumam ambos, independentemente do grau ali ainda das emoções, né? Porque é o momento que as emoções, né, estão ali, né, a flor da pele, ambos falam que os filhos são a coisa mais importante. Eu faço sempre essa pergunta que a gente já falou aqui hoje em outras lives. É muito importante vocês, eu falei isso para vocês pensarem e você pensar como que você vai estar nessa relação daqui a 10 anos. Como você quer contar essa história? Como você quer que os seus filhos ouçam essa história? E aqui, né, também é importante falar que nesse movimento do divórcio com respeito, e a gente sabe que muitas vezes a melhor opção é recorrer ao judiciário, ou recorrer ao judiciário por algum ali ruído, ou algum ponto que precisa ser explorado, isso não significa que se vai perder o respeito, né? Eu já vivenciei aqui, nesses anos todos, em construção de consensos, em que eu tive cenas muito mais desrespeitosas do que na ação no judiciário, né, no divórcio judicial, e também a minha experiência, isso que a Maria, um outro ponto que eu queria ressaltar, que a Maria Pia trouxe, da importância de você estar alinhado com o seu advogado, e principalmente nesse sentido do respeito, porque o que os advogados, né, como os advogados se tratam, se respeitam, não conseguem se distanciar, né, da causa, que eles estão ali para assessorar aquele cliente, mas eles precisam não, né, ser contagiados por essa emoção mais forte, está ali como um eixo, mas como essa comunicação entre advogados metacomunica, né, com as partes ali envolvidas. Se a gente tem dois
advogados ali que se faltam com respeito, que não se escutam, não se dão oportunidade de refletir, de amadurecer, isso muitas vezes passa para o cliente também. Então, esse é um outro ponto que você falou que eu achei super importante para trazer aqui, né? E dizer que nem sempre vai ser fácil, como você falou, e já eu vou querer que você fale um pouquinho, acho que a Olivia talvez queira falar alguma coisa nesse que eu comentei, dos desafios. Não, eu só ia comentar essa parte final que você falou, né, dessa, quando advogados, numa dinâmica de confronto, né, reproduzem a animosidade, a disfuncionalidade dos seus clientes na sua dinâmica, na sua atuação profissional. E quando se ganha uma consciência, né, do seu papel e entende que, né, a gente não precisa estar na matriz adversarial do processo, né? A gente pode estar assessorando os clientes que estão em lados opostos, que estão em interesses opostos, muitas divergências, muitos desafios, mas aprender a, mesmo assim, desenvolver mecanismos de colaboração, né? E é isso que vai contagiar os clientes, é o contrário, né? O contágio inverso, não é dos clientes para os profissionais, mas né, contagiar essa funcionalidade da equipe profissional para mostrar, olha, vocês hoje não são mais um casal, vocês pensam diametralmente opostos, enfim, né? São muitos os desafios, mas ainda assim a gente consegue encontrar mecanismos de cooperação, de colaboração para poder buscar um lugar de funcionalidade para a família, né? Então, eu acho esse ponto muito importante mesmo de frisar. É uma educação, é uma contaminação, né? Enfim, através do exemplo, da postura, da forma de colocar as questões, da forma de enfrentar os impasses, né? Sem sair, não, vamos para o processo, mas, né? Tudo isso faz muita diferença, né? Tem Enfim, uma pergunta aqui que eu acho interessante, né? Que é quais foram os momentos mais difíceis do meu divórcio. Assim, quando você se divorcia, tudo é novidade, tem várias etapas do luto, né? A notícia de que você vai ser, né? A primeira conversa com o cônjuge, depois avisar a família, avisar os amigos, avisar os filhos, dar início a toda essa negociação. Então, assim, tem várias etapas, tiveram diversos momentos que foram difíceis, mas por incrível que pareça, eu acho importante pontuar aqui, um dos momentos mais difíceis é sustentar que eu queria ter um divórcio respeitoso, por incrível que pareça. Porque como eu sou advogada, as pessoas, de uma certa forma, cobram que você seja mais aguerrida, mais belicosa, que você não deixe barato, que você cobre, exija coisas que às vezes você nem tem direito, mas que você tenha uma postura, que você rompa laços com a família do ex-marido, que você não fale mais com os amigos, que você não frequente determinados lugares. Então, eu senti uma cobrança como se você optar pelo divórcio respeitoso significasse que você tá sendo boba, não está se impondo, não está dando limite, está se anulando. E em nenhum momento eu enxergo isso dessa maneira. Tiveram conversas difíceis, tiveram negociações, tiveram momentos que a gente desligou o telefone, que a gente não queria se falar, que a gente até duvidou, né? Até questionou se seria o caminho mais adequado. Mas, por incrível que pareça, eu acho que uma questão difícil foi sustentar na sociedade, sustentar entre amigos, entre até familiares, de que essa maneira de lidar com a questão era, de fato, a mais adequada. Quando, para mim, era tão óbvio, para a gente era tão óbvio, casado era óbvio. Separado mais ainda, né? A gente queria, assim... a Renata, né, que está aqui na live, ela sempre me falava, assim, ela me falava isso, Maria Pia, anota no papel aquilo que é mais importante, porque o dia que o negócio não estiver fácil, por algum motivo, você volta para aquilo que é mais importante. E eu acho que o mais importante para mim, naquela época, que continua sendo, é a harmonia familiar, é poder conviver no mesmo espaço, poder não precisar, enquanto sai um, entra o outro, a gente não poder conviver como uma família. Então, assim, a gente
é óbvio que a gente tem uma série de diferenças, porque do contrário a gente estaria casado, mas a gente segue sendo uma família, segue tendo respeito, harmonia, amizade, e cada um na sua vida, né? Então, assim, eu acho que o respeito, né? Eu até pontuei aqui para não esquecer, Rei e Olivia, assim, como que eu enxergo que é um divórcio com respeito, né? Eu acho que é respeitar o tempo do outro, eu acho que é respeitar a dor e o luto do outro, a privacidade, a intimidade. Então, assim, os relacionamentos, de repente quer ficar sozinho, então querer sair, querer ficar em casa sem ter os filhos por perto. Como o outro educa o filho, assim, é claro que você tem diretrizes, guarda compartilhada, mas se de repente na minha casa come sobremesa, na dele não come, outra dorme de cabeça molhada, o outro não dorme, o outro vê o filme até tarde. Quer dizer assim, você tem diretrizes, mas você respeitar que na minha casa, de repente, é de um jeito, na dele é de outro, em algumas questões que não são, assim, fundamentais na educação da criança, mas que é uma condição, um contexto que na minha casa é de um jeito, na dele é de outro. Os relacionamentos que foram formados, os novos relacionamentos também, então, respeitar isso. E assim, o divórcio, ele é respeitoso assim, com o filho, com os filhos, né? A gente tem que ter respeito pelos nossos filhos quando a gente tem um divórcio com o filho. Respeitar a história do ex-casal, né? Teve uma história ali que por algum tempo foi bem sucedida. Respeitar a lei, né? Porque a gente tem uma lei que rege, então assim, não quero te pagar nada, tá bom, mas nosso regime de bens é esse. Não quero arcar com essa despesa. Tá bom, mas assim, cabe ao pai, cabe à mãe. Não quero ficar 100% com meu filho. Não, mas eu tenho direito a também conviver com meu filho. Então, respeitar o que é. E assim, respeitar os pais, porque assim, eu acho que foi muito importante, tanto para o meu lado, para o lado dele. Assim, nossos pais são casados, nossos pais têm um relacionamento bacana. Então, assim, nossos pais merecem respeito também nesse processo. E respeitar também assim, a realidade, porque às vezes a lei caminha para um lado, mas a realidade do casal era outra. Né? Um não trabalha, não foi meu caso, assim, eu trabalho, ele também, mas assim, às vezes um trabalha, às vezes estava no nome de um, mas era dos dois. Então, assim, também respeitar o contexto, como é que era antes, para poder adequar uma realidade nova. Então, eu acho que tem vários respeitos aí, acho que esse conceito de respeito, ele é muito amplo, assim, ele é muito elástico, mas acho que é o melhor caminho. Bom, Maria, eu fico até emocionada com esse seu depoimento. Vi que várias pessoas aqui se emocionaram também, porque é muito legal, né? Uma pessoa que passou por isso está podendo contar com tantos detalhes e com quantas coisas importantes, como o tempo, né? O tempo do outro. Se a gente não conseguir realmente, nunca ninguém vai sentir o que o outro está sentindo, mas a gente precisa entender, né, o tempo do outro, as dores do outro. Isso é respeitoso. É você ter respeito por alguém, estar num tempo diferente do seu, com um sentimento diferente do seu, e tá tudo bem, né? Isso é importante. Um outro ponto que você falou, e eu queria até já ter falado disso antes, é essa ideia, né, principalmente no Brasil, né, porque no Brasil é permitido ter só um advogado, por exemplo, nos Estados Unidos não é. Então, aqui a gente já tem esse sentimento de que se a outra, e a gente conversou muito sobre isso, né, se o outro lado vai contratar um advogado é porque ele quer briga. E é justamente, né, esse respeito que a Olivia também estava falando, e a gente estava chamando a atenção aqui, entre os advogados, essa colaboração, né, entre os advogados, é que contagia os clientes. E a gente também informar e mudar essa cultura. Porque nós mesmos, advogados, você como advogada sabe disso, é muito mais confortável a gente conseguir assessorar um cliente só do que a gente ficar empilhando o prato. Porque, na verdade, a gente não pode trazer. Então, você ouve do cliente uma questão, ouve do outro uma questão, sendo advogada única, e muitas questões você não traz para essa mesa. E quando cada um, né, tem o seu advogado, por outro lado, numa mesa de colaboração, você pode trazer aquelas questões difíceis, você pode ter conversas difíceis com mais segurança.
E talvez esse momento do divórcio seja uma oportunidade para vocês abraçarem o conflito, porque vocês vão estar ali assessorados, num ambiente seguro. E ali muitas coisas que foram colocadas para debaixo do tapete, principalmente no final, né, de uma relação, é muito importante que ela venha ali nesse momento para que vocês possam justamente alinhar de novo, se realinhar a rota como pais, né, como par parental, que vai continuar independentemente, né, do fim da conjugalidade de vocês. Então, esses são os pontos que eu queria aqui trazer para o pessoal que está na nossa live. Abracem também esse momento. Não queiram atropelar esse momento, resolver tudo correndo, porque isso tem um preço. Alguém colocou aqui dizendo que a paz tem um preço. Mas o tempo tem um preço também. Então, quando a gente não respeita esse tempo, quando a gente atropela o outro, não tem como sair, né, sem estar machucado. E sem machucado ser muito maior, porque você está atropelando o tempo do outro. Então, ter um pouco de generosidade, um pouco de empatia, apenas para respeitar o tempo, já é um tremendo avanço aqui para quem trabalha com divórcio, né? Quem vivencia isso. Quantas vezes uma pessoa está lá na frente, porque ela, na cabeça dela, decidiu se divorciar muito antes de comunicar, né? Então, ela já vem num processo, e às vezes o outro, que até está numa relação ruim, mas só vai perceber isso depois, no primeiro momento está em negação, no primeiro momento não quer aceitar, no primeiro momento está começando, né, a conviver com essa ideia do fim da família. Então, a questão do tempo aqui, né, para quem está aqui como pessoas que estão vivendo um divórcio, como advogados, ela faz toda a diferença. Quer falar alguma coisa, Olivia? Porque eu queria complementar. Não. Que assim, Vai em frente. assim, não foi um mar de rosas, não é um mar de rosas, não é sempre fácil, não é que assim, Maria Pia é uma poliana, Maria Pia é um ser extraterrestre, não é nada disso. Eu gosto de falar, assim, quando as minhas amigas me perguntam, né, e querem trocar mais ideias, assim, eu tenho várias dicas, né, para dar para as pessoas, assim, e muitas coisas me ajudaram a ter um trabalho, me ajudaram a ter uma carreira, me ajudou eu fazer terapia, faço terapia há muito tempo, me ajudou esse meu perfil. Eu sou advogada, mas eu sou mediadora, eu sou negociadora. Então, assim, eu fui diplomata por um período, fui cônsul honorário. Então, assim, esse perfil da conversa, do diálogo, está dentro de mim. Então, assim, tem gente que tem uma outra personalidade, então, realmente, talvez não consiga ou tente, mas não sei. Mas, assim, tem a ver comigo. O apoio da minha família, o apoio dos meus amigos foi muito importante. Surpreendentemente, o fato de eu fazer esporte me ajudou bastante, porque eu acho que assim, eu tinha uma válvula de escape, eu tinha um ambiente que era 100% meu, sem julgamento. Então, isso é muito, muito legal. Meu personal está aí, nosso personal, né, Olivia, está aqui assistindo. Assim, é muito importante você ter também um espaço para você, um tempo seu. Eu, por exemplo, perguntei para o meu ex-marido, comentei com ele que eu tinha sido convidada para participar dessa semana, perguntei para ele se ele se incomodava de participar. Ele não achou ruim, pelo contrário, achou que tinha tudo a ver comigo, que tinha tudo a ver com a história que a gente passou. Então, encorajou que eu participasse, né, sem nenhuma ressalva, que eu achei importante, né, para manter esse tom do respeito. Agora, assim, não é um mar de rosas, não é fácil, às vezes dá vontade de mandar para aquele lugar, ele deve também ter essa vontade, mas a gente se policia justamente para não falar mal de ninguém na frente na frente dos filhos, na frente de empregado, na frente de quem quer que seja, para manter esse tom respeitoso. Não é fácil, mas a gente acaba tendo as nossas fórmulas de conseguir extravasar para não manter isso. Isso acontece em todas as relações, né? Que você quer que tenha respeito, né? Você tem maneiras de você aliviar esse estresse, aliviar essas questões e voltar com a cabeça mais tranquila, já o negócio mais já digerido e já colocando na balança as perdas e os ganhos daquela escolha, né?
Não, muito bom te ouvir, Maria Pia, muito bom, porque você primeiro agora traz essa visão, né, assim, bem integral, né? Quem sou eu? Então, eu tenho esse perfil, eu tenho essa formação, eu tenho estas crenças, eu tenho consciência também das minhas crenças da minha família de origem, né? Então, você né, mapeou o teu entorno e tudo e está aplicando, né, colocando isso em prática. E isso é muito bom, deveria ser assim sempre. E é claro, eu entendo quando você diz que não é um mar de rosas, porque não é mesmo, a gente não é modelo, né? Ninguém está aqui pensando, nossa, Maria Pia, que modelo. E eu acho que é isso, tem um custo, certamente, né? Tem um custo. Falar assim, o que você falou, às vezes eu vou para o travesseiro gritar para não gritar com ele por alguma coisa, porque tem um lado nosso, né? A gente vai conhecendo dos gatilhos e das dores que são muito reais e tiram a gente do prumo, né? Quem nunca? Então, o que eu extraio da tua fala, e eu acho que é uma base aqui do nosso movimento, a Val até colocou, né? É ao chão do movimento Divórcio com Respeito, é, a mudança de cultura é que essas competências, essas habilidades de autorregulação, de compreensão, de como você vai lidar com uma situação difícil, isso é ensinável, isso é praticável, né? E é isso que eu acho que busca o movimento também, né? Do divórcio com respeito, assim, você falou um ponto que eu achei muito bom, né? Respeitar a lei. Claro, a lei é a base. A lei vai dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito, mas num processo de separação, de divórcio, a gente deve buscar inspirações mais auspiciosas. A gente não precisa se limitar ao que diz a lei. Essa é a base, isso é rasteiro. Então, esse exercício né, assim, convocar nossos clientes a ter aspirações, a pensar no futuro e numa qualidade de relacionamento, né, mais auspiciosas, de que, né, enfim, com valores compartilhados, é uma chave, né? E eu acho que é importante deixar essa mensagem aqui, porque ouvindo a tua história, mostra pra gente que isso é possível, né? Que isso é um caso real. E sim, não tem mar de rosas, né? É claro que, é, enfim, todo mundo às vezes tem um lado, né? Mas administrar isso é muito importante. Não, só ia fechar que me fugiu a fala acho que do Juca Marçal, né? Que fala que tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. A briga, eu digo, tem um preço, né? O controlar, aprender, lidar, né? Construir um caminho pacífico tem um preço também, né? A questão toda é no final desse percurso a gente olhar para a fatura e ver o que está descrito nessa fatura, né? Estou disposta a pagar, né? Tomara que eu olhe para a fatura e veja, não, valeu, vou pagar o preço com convicção, porque o que está descrito aqui me atende, né, na minha vida, enfim, no que eu quero construir para mim. Não sei se eu estou travando, se são vocês, mas era isso que eu queria dizer, assim, sobre pagar-se um preço. Sempre vai ter um preço, né? Sempre. Não tem como. A Val colocou aqui uma frase da Pauline Tesler, né, que é uma das advogadas aí que criaram, né, que fundaram o divórcio colaborativo nos Estados Unidos, que é o tempo é sempre é do mais vulnerável e, em geral, é o mais lento. Esse talvez seja o tempo que a gente deva, né, ditar uma dica, né, no divórcio aqui para os advogados também, que é mais fácil desacelerar do que acelerar. Eu acho que esse é um recado importante da Pauline com a experiência dela. Talvez o advogado que veja que o seu cliente está muito acelerado, para ele seja um desafio menor fazer com que esse cliente desacelere do que você acelerar aquela pessoa que está na dor, né? Que está numa vulnerabilidade maior, que está num momento mais lento de sofrimento. Então, também isso é muito legal a Val trazer isso aqui. E, e pegando também um pouquinho isso, né, do que a Olivia falou, do preço, né, do preço das coisas, né, de que tudo tem um preço, é importante também o advogado ter uma honestidade com o cliente, e eu acho que eu e a Olivia, que estamos aí nesse caminho, né, de colaboração há mais tempo, de pensar, olha, talvez seja a hora de você procurar
né, um advogado para esse seu momento. Né? A gente tentou aqui, a gente conseguiu avançar aqui em muitas coisas e não em outras. E dependendo, né, no meu caso, que ainda, né, atuo também com litígio, eu atuo com litígio, mas raramente num processo em que eu participei na consensualidade, eu continuo no litígio. O que não é, o que é inverso, né? Quando eu começo com litígio, acho que 90% dos casos, ou quando eu entro, né, sou abduzida por um litígio, quase que 90% dos meus casos eu consigo trazer para a consensualidade. Então, é importante também saber que não é porque o outro entrou com uma ação que a gente já deve entrar pensando que da impossibilidade do consenso. Às vezes aquela é a única forma que a pessoa conhecia, às vezes é aquela única forma que a pessoa tinha capacidade naquele momento. E ali vai ser um primeiro encontro, às vezes no momento de mágoa, numa audiência de conciliação. E ali tudo vai fazer a diferença, tudo pode se transformar, né, nessa audiência. E outro ponto que você falou, Maria Pia, que é legal aqui falar para as pessoas que estão, e eu sempre falo isso para os meus clientes, é que a Diana chamou atenção isso também, que foi uma advogada que também, né, é da época, né, na nossa época, aí lá atrás, em que a gente, né, não trazia tantas habilidades e ferramentas, nós advogados nas nossas faculdades, né, não sabíamos o que era isso, né, advogado era, né, sinônimo de brigar, sinônimo, né, se você não era aguerrido, como você está falando, você não era um bom advogado, né? Quantas vezes a gente, dessa forma aguerrida, né, violenta, sem pensar, a gente não trouxe o nosso cliente para um buraco ainda maior. E a construção de consenso e respeito, ele não é sinônimo, como você falou que os seus amigos pensavam, de que eu sou boazinha, de que eu estou abrindo mão, de que porque eu quero dialogar, eu não sei negociar. E acho que aqui você trouxe isso. Você é uma negociadora e a gente sabe quanto fazer e manter uma pessoa no qual a gente está no momento, né, de adversidade, sentar, manter essa pessoa nessa mesa, quantos ganhos a gente tem, né? Quantos ganhos a gente tem se a gente consegue dialogar e colaborar, até mesmo, né, como eu brinco, que tem esse livro tão maravilhoso que se chama Colaborando com o Inimigo. E aí as pessoas não estão sentadas na mesma mesa porque elas são boazinhas. Elas estão sentadas na mesma mesa porque elas sabem que essa é a melhor opção para elas. Não é porque elas são boazinhas, não é porque estar nessa mesa, o acordo, na minha, como disse a Olivia, na minha fatura, ele vai valer tanto mais a pena que eu estou nessa mesa consciente, que eu estou nessa mesa sabendo o que eu quero e o que eu não quero, sabendo os meus limites e as minhas possibilidades. Deixa só eu colocar uma coisa em relação a isso, Rê, que é isso, né? Pensar dos ganhos que se tem, todo o esforço que não é tão compreendido ainda pela sociedade, como a Maria Pia trouxe muito bem, né? As pessoas, ou a Diana falou, as pessoas querem ver o circo pegar fogo, né? Ou não entendem como numa separação você está colaborando, você está dialogando, ou você não tem um bom direito, ou você é boba, ou você é poliana, enfim, a gente sabe que isso é assim. Mas você está trazendo, Rê, esse aspecto fundamental, né, do ganho que se tem. É a compreensão de que a gente tem uma relação de dependência, né, de interdependência com essa pessoa, com o ex-cônjuge, quando a gente tem filhos. Né? Não tem nada mais pavoroso para mim, né, e acho que para os clientes que eu atendo e vejo no meu dia a dia, do que nada pode ser pior do que você perder o acesso ao pai ou à mãe dos seus filhos. Né? Então, assim, em qualquer idade, crianças de 3, de 8, de 15, de 17, porque cada fase tem a sua, né, o seu desafio, precisa ali daquele contorno, né, dos pais que têm suas diferenças, mas que precisam continuar formando aquela espécie de crisálida, né, para os filhos irem abrindo as asas aos poucos,
Se os pais não conseguem mais formar esse manto, né, para o que envolve a criança no seu desenvolvimento, isso fica rompido e a gente já falou que algumas vezes pode ser muito nocivo. Então, eu acho que vem dessa consciência também. Eu posso sublimar certos desejos, às vezes, ou a minha ira, ou a minha raiva, ou até a minha dor, em nome de uma relação da consciência da nossa condição sistêmica, né? Da nossa interdependência no que se refere ao cuidado com os nossos filhos. Né, Maria Pia? Não sei, peguei esse gancho aqui para falar um pouco sobre isso, né? Desafios também da parentalidade, né? Não sei o que Eu acho você fala. essa questão das perdas e ganhos, né? Porque assim, isso foi uma coisa que sempre pautou, pelo menos do meu lado, porque eu acho que a paz é muito importante, a minha paz de espírito, a paz familiar, a paz na minha casa, com os meus filhos, a energia que se gasta, o tempo, a gente é advogado, nós três sabemos o custo, por mais barato que o advogado queira cobrar, ele tem um custo do processo. E eu acho também que. Então, isso sempre foi Isso sempre pautou. Uma coisa que eu fiz que deu certo para a reflexão de quem está avaliando esse momento, é conversar com pessoas que já tinham se divorciado, então, para poder entender o que funcionou, o que não funcionou, o que pode ser replicado e o que não se replica. Então, isso foi um aspecto. E assim, então isso sempre pautou, e eu gosto muito de uma frase do Milor, né, do Milor Fernandes, que ele fala que o frescobol é o único esporte que não tem vencedor, né, que nem vencedor nem vencido. E eu acho assim que o divórcio, a gente ainda tem essa visão assim, quem pediu? Então, quem pediu está numa situação melhor do que contra quem foi pedido o divórcio. Quem entrou com a ação está em vantagem em relação a quem é o réu, né? Quem é a outra parte. Então, eu acho que não tem vencedor nem vencido. Então, eu acho que não é isso, não se trata disso. Se trata realmente de você tentar preservar. É claro que se você não tem patrimônio, se você não tem filhos, é um divórcio. Se você tem filhos e não tem patrimônio, é uma outra visão. Se você tem patrimônio e não tem filho, então, assim, dependendo do seu arranjo, do que aconteceu, do tempo que você ficou casado, é uma situação ou outra. Um outro ponto que eu acho que é relevante pontuar aqui é que eu acho que a gente não esticou a corda para se divorciar. Às vezes, você se divorcia depois de um longo período de um casamento muito ruim. Então, assim, eu fiquei casada 14 anos, quase 14, e eu posso dizer que pelo menos 12 anos foram muito bons. Assim, foram um casamento verdadeiro e muito bom. E aí, na pandemia, entrou a pandemia mexeu muito com a nossa estrutura familiar, e eu acho que acabou sendo, assim, né, que nem a maré abaixo, a gente vê quem é que está nadando pelado. Então, assim, acho que a pandemia deixou jogou luz em alguns pontos meus e dele, e acabou que a gente decidiu em 2021 pelo divórcio. Mas eu acho que se a gente tivesse levado a relação, a gente podia estar levando, né? Tantos casais levam casamentos aí que não estão dando certo por muitos anos. E aí, quando você opta pelo divórcio, já vem com muita mágoa, já vem com traição, já vem com muito desrespeito, que aí você não consegue, né? Assim, se você já vem de uma relação, você já vem de um lugar onde falta respeito, por exemplo, uma coisa que as pessoas me julgam muito, né? Acham graça, nós não falávamos palavrões um com o outro. A gente nunca mandou ninguém tomar em nenhum lugar, a gente nunca falou palavrão em casa. Então, assim, o respeito estava dentro da gente já. Eu conheço todos os palavrões e ele também. Mas, assim, entre a gente não tinha essa linguagem, não tinha esse tom. Então, assim, foi uma relação respeitosa. Então, eu acho que o desfecho dela, guardado todas as dificuldades né, que existem de um divórcio, que, de novo, né, a Rê, que já, enfim, já se divorciou lá atrás, que trabalha nessa área, ela falou, ela já me antecipou, já me deu alguns spoilers quando eu anunciei para ela que eu estava me separando. Ela falou, Maria Pia, tem várias fases, né? Tem a fase que que o marido sai de casa, que você avisa para a sociedade, para a família, que você protocola um processo, que você contrata um advogado, que alguém começa a namorar. Então, assim, tem várias fases, tem vários lutos. E assim, e as fases não são fáceis, mas
foram muito mais fáceis do que eu vejo outras pessoas passando por conta dessa decisão de adotar uma posição, uma postura respeitosa. Então, eu acho que esse momento de você também terminar a relação, isso vale para tudo, né? Vale para a sociedade, vale para a hora de sair da festa, vale para tudo. Assim, você tem que saber a hora que você tem que parar. Então, eu acho que isso colaborou também. Excelente ponto, né, Renata? Esse de não levar, né, manter o casamento respirando por aparelhos, né, naquela sofrência, na sobrevida. Isso, sem dúvida alguma, acaba degradando as relações, né? E aí vai tornando tudo muito mais difícil. Você falou da coisa, né, como é a relação, da cultura do casamento de vocês. Me lembrei daquele filme História de um Casamento, que uma vez eu ouvi de uma amiga que falou: Poxa, devia se chamar História de um Divórcio. O filme trata de um divórcio, não do casamento. E não, né? Na verdade, são ciclos, né? São as mesmas pessoas, elas não passam a ser outras, né, necessariamente. Então, a cultura que vem durante o casamento, que se praticou, é a continuação do divórcio, né? Assim, é o mesmo ciclo, né? A mesma coisa. Então, tudo a ver isso que você falou ajuda a gente a entender muito também, né? E para quem está se casando, para quem está casado, né? Enfim, cuidar da forma de se comunicar, cuidar, né? Enfim, de ter conversas difíceis, de enfrentar tabus, às vezes que as pessoas vão tendo dificuldade, vão deixando para debaixo do tapete, aquilo vai crescendo, né? E um dia deságua de qualquer jeito. E então, assim, isso vão virando esses entraves, né, que vão dificultando o relacionamento. Independente do desfecho, né, se vai ter desfecho, enfim, qual vai ser o desfecho, é a história dessa relação. O casamento, o divórcio, o pós-divórcio é a história de uma relação, né, de um encontro de vida. É a mesma história, é uma linha contínua, né? Enfim. Mas eu acho um ponto aqui importante que vocês trouxeram, é que o divórcio, e eu posso falar, né, eu já me divorciei tem mais de 20 anos, e no meu primeiro casamento, e sou advogada e vejo muitos divórcios, não só o meu, mas desde então, que o divórcio também é um momento transformador, é um momento que muitas vezes as pessoas se abandonaram. Eu já vi pessoas falando: eu não sei nem mais o que eu gosto, eu não sei nem mais o que eu faço. É um reencontro também consigo mesmo. E saber se ouvir nesse momento, como você falou, Maria Pia, assim, não adianta, se a gente falar para várias pessoas, todo mundo vai querer, e muitas vezes os amigos, eles acham que ser amigo é falar mal do outro, né, para você. E aí a coisa te contamina. Então, quando você vai ver, você já está contaminada por um monte de opiniões. E a Maria Pia começou falando, eu mantive, né, esse momento com um pequeno círculo de amigos. Assim, eu falava, porque se você também começar a falar para todo mundo, milhões de pessoas vão te levar para lugares diferentes, com particularidades diferentes. Então, saber selecionar para quem você conta e saber que essa pessoa está em prol do seu melhor, do melhor para a sua família, faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo. E nem sempre as pessoas vão estar, né, numa igualdade de situações e vai ser possível sentar naquela mesa naquele momento. A gente sabe que tem pessoas, por exemplo, que têm, né, na maioria das vezes mulheres, uma dependência econômica muito grande. O mundo está mudando, isso está mudando, mas isso foi uma realidade para quem trabalha pelo menos há 20, 25 anos com divórcios, de saber que, de fato, muitas vezes... E aí, qual é o papel do advogado ali? Falar: olha, você não pode fazer isso para ficar livre, ou para aceitar, ou para ficar bem, né? Você tem que cuidar de você, você também precisa saber o que é possível. E muitas vezes o advogado ali saber dizer o que, né, o que vale a pena, o que não vale, o que a lei diz, o que a lei não diz. A lei realmente ela é a base de tudo, ela não é o limite, mas em relações, às vezes,
mais precárias, que estão num fim mais violento, que esticaram a corda, como você falou bem, a gente vai precisar de algumas medidas para fazer com que essas pessoas sentem numa mesa, né, equiparadas para negociar. E aí é o papel do advogado trazer, muitas vezes, né, essa equiparação mínima para que a pessoa possa livremente optar por algo. Isso é importante também a gente falar aqui, porque, como você começou contando a sua história, né, você é uma mulher independente, você sempre teve o seu trabalho, você sempre teve, né, alguma situação financeira, e a gente lida com pessoas, né, muito díspares, com pessoas, às vezes, que um lado tem toda essa disponibilidade de recursos de trabalho, de instrução, o outro lado não, né? E é importante também saber lidar com essas diversidades nesse momento inicial. E aí, o papel da escolha, né, de quem vai te assessorar faz muita diferença. Você também falou da terapia, eu sei que a gente já está indo para o final, mas nós sabemos, né, o quanto é importante um profissional de saúde mental no momento do divórcio. Seja ali, como eu e Olivia trabalhamos, trazendo muitas vezes, né, até gratuitamente, uma primeira consulta, né, para o cliente, né, para a mesa dessa terapeuta. Essa terapeuta não é uma terapeuta para reconciliar nada, é uma terapeuta para ajudar as pessoas nesse momento difícil. E, às vezes, quando isso é possível, as pessoas poderem se cuidar, buscar um profissional de saúde mental, esse apoio faz toda a diferença. Porque o divórcio, talvez a menor, né, a menor dos aspectos seja o divórcio jurídico. Você também contou isso muito bem aqui. Como a gente tem tantos lutos, né? O divórcio social, o divórcio financeiro, o divórcio emocional, né? Então, são muitos divórcios dentro do divórcio. Então, muitas vezes, uma sentença, ela não vai, na maioria das vezes, colocar... As pessoas acham, o juiz decretou o divórcio, eu estou divorciada. Não, você ainda está dependente emocionalmente, financeiramente, você ainda tem um monte de coisa para tratar que você não tratou, porque o juiz deu a sentença rápido e você não pode conversar. E aí você vai ter que se sujeitar ao tempo da justiça, né? Ao tempo do judiciário, que às vezes esse tempo é muito cruel para pessoas que estejam justamente em momentos, né, diferentes, porque aí não é o tempo de ninguém. Você falou, Rê, um negócio interessante, né? Porque assim, eu estou aqui na pessoa física, né? Embora esteja aqui no Instagram do Direito para Não Advogados, eu estou aqui falando, dando um depoimento pessoal, né? Que eu acho importante, porque eu acho que foi benéfico para mim, eu acho que é benéfico para minha família, para os meus filhos. Não vou dizer principalmente, porque para mim foi muito importante. Então, não dá para dizer para quem mais foi, né, se mais importante para eles ou para mim. E aí é muito dentro naquela máxima do avião, né? A gente teve aquele acidente agora na sexta-feira, mas de você colocar a máscara primeiro antes de olhar para os seus filhos. Então, assim, você está bem, você está seguro de como você está conduzindo o divórcio, para poder, então, fazer o melhor, ou tentar fazer o melhor para sua família. Mas você falou um ponto aqui importante, que a gente está... essa não é a minha realidade, não é a realidade das mulheres que se divorciam, né? Mulheres e homens, a gente não está falando só de mulher, mas dos casais que se divorciam. Porque eu sou advogada, então eu conheço a lei, conheço meus direitos, eu tenho, como você falou, uma carreira, eu tenho um patrimônio, eu tenho família, tenho o respaldo da minha família, tem pessoas que não têm a sua família, eu não tenho relacionamento com a sua família, tem pessoas que naturalmente não conseguem ter acesso até uma terapia. Então, assim, a realidade... E, assim, isso não é, claro que pré-requisito para você optar por um divórcio respeitoso, né? Definitivamente não é. Não existe, assim, um pré-requisito. Mas foram só questões que me ajudaram. Talvez outras pessoas tenham outros elementos, né, diferentes desses que foram determinantes para essa escolha. Né? Então, só para não ficar parecendo que você precisa necessariamente ter
essas questões todas assim bem resolvidas para você poder, então, se valer de um divórcio respeitoso. Definitivamente não tem nada a ver com isso. É só a minha experiência e como funcionou para mim e que pode ajudar outras pessoas se elas, de alguma forma, tiverem também essas redes aí de apoio de diversas naturezas. Você falou um ponto, buscar redes de apoio, né? Só antes de dar aqui a palavra, como é importante. Porque eu já vi pessoas com famílias, que as famílias, né, com situações, com patrimônio, com divórcios altamente belicosos, e pessoas que têm muito menos instrução, muito menos recurso, que conseguem justamente ter um divórcio respeitoso. Então, assim, essa sua fala é muito importante. É muito da predisposição também, do que você quer, da sua vivência. Às vezes, pessoas que não conhecem a lei têm uma vivência emocional muito grande e conseguem ali saber distinguir muito mais facilmente o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é amoral, o que é ser verdade, o que é mentira, o que é ter respeito e o que não é. Então, é isso, né? Independe, né? É o divórcio de cada um. Não, maravilhoso, está sendo assim, sua contribuição está sendo muito rica aqui para o nosso perfil, para quem está ouvindo a gente. Eu acho que sim, ó, se trazer, né, toda a multiplicidade de desafios, de famílias, de realidades, enfim, que a gente pode continuar aqui falando, mas eu acho que o que fica, você falou de tempo, você falou de luto, você falou de respeito às diferenças, né? E tantas outras coisas, respeitar novas relações, as histórias, a própria lei, a família extensa, tanta coisa você trouxe, né? Que isso me parece uma linha que é comum, né, a todas as famílias, com diferentes desafios. Claro que existem os desafios, mas existe ali, né, um fio, né, que percorre dentro da diferença, tem um fio que é o mesmo, né? Quer dizer, as necessidades humanas diante de uma transição familiar, diante de uma ruptura, né, e da necessidade de reconstrução e resiliência. É disso que a gente está falando. E aí fica, né, para quem está nos ouvindo, pensar, né, pensar na sua realidade, acho que como calibrar, como a Renata falou, tem gente que tem mais conhecimento para uma área ou se sente mais, enfim, eu tenho uma realidade X, adaptar todas essas ideias, né, dentro do que é possível para você. E o que a gente tem frisado muito, buscar profissionais alinhados, né, com tudo isso que você trouxe, Maria Pia, né, com conhecimento pleno né, entendendo que tem que ter uma atuação mais abrangente, mais integral do desafio do cliente, né? Então, eu acho que isso fica também aqui um recado, não só para famílias em transição e tal, mas para os profissionais que estão nos ouvindo, né? Para buscar também se qualificar e entender o que é uma atuação, né? Que busque todos esses itens que você elencou aqui como tendo sido fundamentais para você ter o seu divórcio com respeito. Eu acho que isso é muito importante da gente frisar. Eu queria pontuar, assim, como eu falei, eu me divorciei em 2021, né? E eu acho que o movimento do divórcio com respeito, eu acho que ele começou um pouco antes dessa data. E eu acho, sim, sem querer jogar sardinha para vocês, assim, eu acho que foi fundamental. E a gente já se conhecia, então eu acompanhei o nascimento desse movimento. E eu acho interessante, porque era um nome, era uma expressão, era um conceito que eu desconhecia. Né? Eu falei aqui que a gente, casado, conversava, né? Comentava que a gente não gostaria de repetir a dinâmica de casais, ex-casais amigos nossos, nossa convivência, que a gente achou muito feia a maneira como estava acontecendo com eles, e a gente não queria que, se um dia a gente se divorciasse, isso acontecesse com a gente. Mas é muito legal, porque, assim, para mim, até então, tinha o divórcio litigioso e o divórcio consensual, sendo possível fazer no judiciário ou extrajudicial. Era, assim, o divórcio com respeito não é uma nova modalidade de divórcio, né? Não é a gente vai no cartório, eu queria fazer a modalidade com respeito.
ou com desrespeito. Não é isso. Mas é uma maneira de conduzir, porque você tem um divórcio consensual que é dedo no olho. Não chega a ser um litígio, não é uma coisa assim, né, do conflito, mas também pode ser muito violento e muito agressivo. pode, até porque a gente sabe que tem várias formas de violência. Então, assim, várias maneiras de você imprimir uma violência. Então, não é que tem uma modalidade respeitosa, mas essa expressão que vocês cunharam, né, que eu acho que é legal até essa semana poder fazer uma reflexão de como foi que surgiu esse movimento, né, para as pessoas. Eu, por exemplo, não sei exatamente como é que foi que surgiu, tinha interesse em saber. Eu acho legal, assim, esse movimento me permitiu colocar num... então é isso que eu quero. Então é isso que... Esse tipo de... Dessa forma que eu pretendo conduzir o meu divórcio, com respeito. Quer dizer, eu não tinha esse nome, né? Quando a gente conversava, eu não sabia, eu quero nosso com divórcio com respeito. Não tinha essa nomenclatura, não tinha essa visão, mas eu acho que é legal vocês enveloparem e terem esse movimento aí do divórcio com respeito para realmente que as pessoas consigam... Essa é uma palavra muito potente, né? Uma palavra que tem muitos significados e um alcance muito grande. Então, acho que foi um ponto importante também. Não, muito bom. Eu não sei se dá tempo, que a gente já está a 1 minuto da live fechar, mas só para não te deixar sem resposta, e nem quem está ouvindo a gente, eu acho que está dando um eco. A live, a ideia do divórcio com respeito surgiu da Val, que está aqui com a gente. Ela teve um insight no âmbito da Comissão de Práticas Colaborativas do Conselho Federal da OAB, né, que foi criada em 2020. A gente estava ali deliberando projetos e tal, e ela trouxe essa ideia e a gente então resolveu implementar esse movimento a partir dali. O Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas é um parceiro, um apoiador, mas foi dali que surgiu um movimento espontâneo de um grupo de advogadas e advogados de família de diferentes regiões do Brasil que, enfim, né, gostou e pensou nisso. Então, o que a gente vai fazer? Criamos o perfil e estamos aí alimentando com conteúdo, é um movimento, né? Então é voluntário, mas a gente procura manter o perfil ativo e ele vem ganhando cada vez mais expressão, porque respeito é bom e todo mundo gosta, né? Não tem como, né, alguém falar, não quero, pode ser um pouco menos, né? Assim, não, respeito é uma, né, é uma chave muito fundamental. E eu falei para a Renata, antes da gente entrar no ar, que na graduação eu fui estudar com um grupo de pesquisa os direitos da personalidade, né? A tutoria era com a Celina, e o direito que me coube foi o direito ao respeito. Então, assim, vou resgatar essa pesquisa, porque, né, é um direito da personalidade, então, né, é muito, muito legal. Então, Thais, vamos ter que se... então, por essa... Queria te agradecer, Maria Pia. Essa é uma live muito importante para o movimento. É uma live que realmente, todo ano, ela traz um ponto, e vou te dizer que esse ano talvez você conseguiu aí sintetizar muitas lives nossas. E sobre as modalidades do divórcio, teve hoje já uma live sobre o ABC do divórcio, que traz muito conteúdo. Teve uma segunda live sobre é possível um divórcio com respeito, e a gente fecha a noite com essa live linda sua, falando do seu divórcio do convite. com respeito. Foi ótimo, foi um prazer. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Maria Pia, obrigada, um beijo enorme, uma conversa primorosa, uma grande contribuição. Obrigada pela sua generosidade. Obrigada Compartilhar com a gente sua história. Histórias nos alimentam, histórias curam, contar e ouvir. Então, muito obrigada mais uma vez. Que bom. Beijo. Espero vocês amanhã às 8. Tchau, gente. Tchau.